Maio Cinza é um mês de alerta para a saúde do cérebro. E se você ou alguém da sua família está investigando ou tratando uma condição neurológica grave e o plano de saúde negou uma cirurgia robótica indicada pelo médico assistente, presta atenção nisso que eu vou te dizer hoje. O plano de saúde não pode simplesmente alterar a técnica indicada pelo médico que acompanha aquele paciente simplesmente pelo fato de que a técnica indicada pelo plano de saúde é mais barata, sem avaliar os riscos que esse paciente corre pela alteração da técnica indicada. E é preciso que nós todos saibamos que quem define a técnica do tratamento é o médico, não é a equipe administrativa do plano de saúde. Antes de aceitar essa negativa, já me segue por aqui, porque nesse perfil eu falo todos os dias de direito da saúde de forma clara, objetiva e sem juridiquês. Quando uma pessoa recebe a indicação de uma cirurgia neurológica, a família toda fica em estado de alerta. Não é uma decisão simples. Existe o medo do procedimento, existe o medo das sequelas, existe o medo da demora, da piora nos sintomas, existe o medo de uma cirurgia mais invasiva, o medo de que o paciente não acorde da mesma forma, o medo de perder fala, audição, visão, movimentos, enfim. E hoje, a medicina mais avançada, mais moderna, já tem técnicas menos invasivas e com menos possibilidade de gerar essas sequelas no paciente por meio de técnicas, de procedimentos muito mais assertivos, muito mais tecnológicos, como, por exemplo, a cirurgia robótica. A cirurgia robótica não é luxo, não é conveniência, mas é uma técnica que pode oferecer muito mais precisão, uma possibilidade de erro muito menor, uma possibilidade também muito menor de afetar as áreas ao redor de onde especificamente o médico quer atingir, e é também um método cirúrgico que propõe muito mais assertividade, muito mais segurança para estruturas delicadas, como por exemplo o cérebro. E aí você é surpreendido com a negativa do plano de saúde. E aí o plano pode dizer várias coisas: que a cirurgia robótica não está no rol da ANS, que a cirurgia robótica deve ser alterada pela cirurgia convencional, que a técnica não é obrigatória, que não há cobertura daquele equipamento, ou que o contrato não prevê esse tipo de procedimento. Mas, para a família que está vivendo esse dilema, vivendo esse desespero, a negativa não é apenas um papel, uma frase administrativa. Essa negativa para essa família representa muito mais. Representa abalo psíquico, abalo emocional, medo, angústia. Eu preciso que você saiba que, se a cirurgia robótica foi indicada por um médico especialista, com justificativa técnica e relação direta com a segurança do paciente, a negativa do plano de saúde, com base nessas questões que eu te falei anteriormente, pode ser questionada juridicamente e judicialmente. O plano de saúde pode até discutir a cobertura, mas ele não pode discutir o método indicado pelo profissional que acompanha aquele paciente. Ou seja, ele não pode simplesmente substituir a técnica de acordo com a sua própria conveniência. A escolha da técnica cirúrgica não deve ser feita apenas com base em conveniência, custo ou regulamento interno. A técnica cirúrgica deve considerar alguns fatores como segurança do paciente, segurança do método indicado, qual área a pessoa, o médico, está operando, se é uma área de estrutura mais sensível ou não, se existe, por exemplo, uma possibilidade, um risco efetivo de perfuração de órgãos ao redor daquela área que o médico quer atingir. Enfim, os riscos envolvidos, os sintomas, o pós-operatório, que é algo muito importante. Em resumo, quem vai escolher a técnica cirúrgica com base em diversos elementos e não apenas no elemento econômico é o médico que acompanha o paciente e não a equipe administrativa do plano de saúde. Antes de aceitar a negativa do plano de saúde, eu preciso que você reúna alguns documentos para que a gente possa avaliar juridicamente se há alguma saída para que a gente possa fazer o plano de saúde custear esse procedimento. Então é muito importante, para agilizar essa análise, que você tenha separado alguns documentos, como o relatório médico, indicando exatamente por que a cirurgia robótica é a mais indicada no caso daquele paciente, a negativa por escrito do plano de saúde, os exames de imagem anteriores que esse paciente já tenha, o orçamento do procedimento, se tiver também, não é um documento obrigatório, os documentos pessoais e os comprovantes de contratação do plano de saúde. Com esses documentos, nós já conseguimos fazer uma análise de viabilidade do seu caso, inclusive sob o viés de pedido de ordem liminar para que você possa fazer a sua cirurgia. É claro que isso não é uma promessa de resultado, mas se você estiver nessa situação e precisando desse procedimento, chama a gente pelo link da bio que a gente está à disposição para te ajudar.